Amados servos do Deus Altíssimo, santos do Senhor Jesus Cristo, escolhidos e chamados para estes dias solenes e gloriosos, eu os saúdo no poderoso nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que foi, que é e que há de vir. Que a paz que excede todo entendimento, a graça abundante e o fogo do Espírito Santo estejam sobre cada um de vocês neste momento sagrado. Eu tenho uma pergunta que vai ecoar em seus corações hoje. Você está preparado para o arrebatamento da igreja? Você já parou para pensar que talvez, apenas talvez, esta seja a última geração que verá Jesus vindo nas nuvens? Que possivelmente você e eu somos daqueles privilegiados que não provarão a morte, mas seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Meus irmãos, esta não é uma pregação comum. Esta é uma palavra profética dos últimos dias. Uma revelação urgente que o Espírito Santo está derramando sobre a igreja neste tempo específico. Há uma inquietação santa no ar, um mover divino que está preparando os escolhidos para o grande encontro. Jesus está às portas, os sinais se multiplicam a cada dia. E hoje o Senhor me enviou para trazer-lhes uma palavra que vai incendiar seus corações com a esperança bendita do arrebatamento. Preparem seus espíritos, pois o que vocês ouvirão hoje não é teoria teológica, é revelação viva para a igreja dos últimos dias. O Senhor quer despertar em vocês a urgência santa daqueles que vivem na expectativa da volta de Jesus Cristo. Nossa base bíblica fundamental está em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Paulo estava escrevendo aos Tessalonicenses por volta do ano 51 depois de Cristo, apenas 20 anos após a ressurreição de Jesus. A igreja primitiva já vivia na expectativa ardente da volta do Senhor. Eles entendiam que Jesus havia prometido voltar, e Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, estava consolando aqueles irmãos que se preocupavam com os que já haviam morrido em Cristo. Mas observe a genialidade divina desta revelação. Paulo não estava falando apenas para os tessalonicenses do primeiro século. Ele estava profetizando para nós, a geração dos últimos dias. Quando ele diz nós, os que ficarmos vivos, o Espírito Santo estava olhando através dos séculos e vendo você e eu, que estamos vivendo nos dias finais. E por que podemos ter certeza de que somos a geração do arrebatamento? Porque nunca na história da humanidade vimos tantos sinais se cumprindo simultaneamente. Israel voltou à sua terra em 1948. Jerusalém foi restituída aos judeus em 1967. O conhecimento se multiplica numa velocidade assombrosa. As nações se levantam contra as nações. Há fomes, pestes, terremotos e sinais nos céus. Como disse Jesus em Mateus 24, versículo 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. E qual é a geração que viu Israel renascer? A nossa geração. Por isso, vivemos no tempo da grande expectativa. O arrebatamento é uma promessa irrevogável de Jesus. Meus amados, Jesus Cristo não é homem para que minta. Em João capítulo 14, versículos 2 e 3, o próprio Jesus declarou: Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esta promessa foi feita há quase 2000 anos, e cada palavra permanece firme e verdadeira. Jesus não disse, talvez eu volte,
Ou, se for possível, eu virei. Não. Ele disse, eu virei outra vez. É uma certeza absoluta, uma garantia divina, um compromisso eterno do Filho de Deus. Mas alguém pode perguntar, pastor, por que Jesus ainda não voltou? Porque, como está escrito em 2 Pedro 3, versículo 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Deus está sendo misericordioso. Cada dia que passa é mais uma oportunidade para as almas se renderem a Jesus. Mas, amados, esta paciência divina não será eterna. Há um momento determinado, uma hora estabelecida nos céus, quando soará a trombeta e Jesus aparecerá nas nuvens. Pensem nos patriarcas que morreram esperando esta promessa. Abraão, Isaque e Jacó. Todos esperaram pela cidade cujo arquiteto é Deus. Pensem nos apóstolos que sofreram martírio aguardando este dia. Pensem nos milhões de santos que através dos séculos clamaram, ora vem, Senhor Jesus. E agora é a nossa vez de ver esta promessa cumprida. O arrebatamento será súbito e inesperado, num abrir e fechar de olhos. Assim, Paulo descreve a velocidade do arrebatamento em 1 Coríntios 15, 52. Não haverá tempo para a preparação de última hora. Não haverá segunda chance para se arrepender. Será instantâneo, sobrenatural, glorioso. Jesus comparou sua vinda ao relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Vocês já viram um relâmpago? Por quanto tempo ele ilumina o céu? Frações de segundo. Assim será o arrebatamento da igreja. Mas Jesus também nos alertou em Mateus 25 sobre as 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias. Todas esperavam o noivo, todas tinham lâmpadas, mas apenas 5 tinham azeite suficiente. Quando o clamor foi feito à meia-noite, aí vem o esposo. As nécias correram buscar azeite, mas já era tarde. Meus irmãos, não sejam virgens nécias. O azeite do Espírito Santo precisa estar abundante em suas vidas. Agora, a santificação não pode ser para amanhã. A comunhão com Deus não pode ficar para depois. O perdão e a reconciliação não podem ser adiados. Quantas pessoas neste exato momento estão vivendo na mornidão espiritual, pensando que tem tempo? Quantas estão adiando o arrependimento? Quantas estão brincando com o pecado, imaginando que poderão se acertar com Deus antes do arrebatamento? Ai daqueles que forem pegos desprevenidos naquele dia. A Bíblia diz que será como nos dias de Noé. As pessoas comendo, bebendo, casando-se, vida normal. E de repente, as comportas do céu se abriram. Não houve aviso prévio naquele momento final. A arca se fechou e só então começou a chuva. O arrebatamento é exclusivo para a igreja verdadeira. Atenção, amados. Nem todo mundo que se diz cristão será arrebatado. Nem todo mundo que congrega numa igreja subirá naquele dia glorioso. O arrebatamento é para a igreja verdadeira, para os nascidos de novo, para aqueles que têm seus nomes escritos no livro da vida. Em Apocalipse 3, versículo 10, Jesus promete à igreja de Filadélfia: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Esta hora da tentação é a grande tribulação que virá sobre a terra após o arrebatamento. A igreja verdadeira será poupada dessa provação terrível, porque já terá sido levada pelo Senhor. Mas quem é esta igreja verdadeira? São aqueles que nasceram de novo pelo Espírito de Deus, são os que foram lavados no sangue do Cordeiro, são os que abandonaram o pecado e abraçaram a santidade. São os que amam a vinda de Jesus mais do que a vida neste mundo. Não basta frequentar cultos, não basta conhecer doutrina, não basta ter cargo na igreja. É preciso ter um relacionamento vivo e real com Jesus Cristo. É preciso ser uma nova criatura. Como disse Paulo em 2 Coríntios 5, 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é.
as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Há muitos que serão deixados para trás, não porque são ateus ou ímpios declarados, mas porque eram cristãos nominais, religiosos vazios, crentes mornos. Jesus disse em Apocalipse 3:16, assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Que palavra terrível para aqueles que brincam de ser cristãos. Meus queridos irmãos, chegou o momento da verdade. Chegou a hora de você olhar profundamente em seu coração e fazer uma pergunta honesta. Se Jesus voltasse agora, neste exato momento, você seria arrebatado? Não me respondam com palavras vazias. Não respondam baseados no que outros pensam sobre vocês. Respondam diante de Deus, que conhece os segredos do coração. Vocês estão verdadeiramente preparados? Há pecado não confessado em suas vidas? Há mágoas não perdoadas? Há relacionamentos quebrados que precisam ser restaurados? Há áreas de suas vidas onde Jesus não é Senhor? Há mundanismo, há compromisso com as trevas? O tempo está se esgotando, amados. Não sabemos se teremos amanhã. Não sabemos se Jesus voltou hoje à noite ou se será no próximo minuto. A única certeza que temos é que agora é o tempo aceitável. Agora é o dia da salvação. Se há algo em sua vida que precisa ser acertado com Deus, faça agora. Se há alguém que você precisa perdoar, perdoe agora. Se há pecado que você precisa abandonar, abandone agora. Se você precisa se entregar completamente a Jesus, faça agora. Lembrem-se das palavras de Jesus em Mateus 7:21-23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não queremos estar entre aqueles que dirão, Senhor, abre-nos, e ouvirão, não vos conheço. Queremos estar entre os que ouvirão, bem está, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Vamos orar neste momento, não importa o lugar onde você esteja. Pai Celestial, nós nos prostramos diante do teu trono de graça neste momento solene. Senhor Jesus, tu disseste que irias buscar tua igreja, e nós cremos na tua palavra. Espírito Santo, prepare nossos corações para este dia glorioso. Eu oro, Senhor, por cada pessoa que está ouvindo esta palavra. Desperta os que estão dormindo espiritualmente, quebrando os corações endurecidos. Traz convicção de pecado, de justiça e de juízo, que ninguém seja deixado para trás por negligência ou rebeldia. Pai, derrama teu Espírito sobre tua igreja nestes últimos dias. Santifica-nos, purifica-nos, prepara-nos para o grande encontro. Protege-nos do maligno e de suas ciladas. Fortalece nossa fé e acende em nós o fogo santo da expectativa. Senhor, abençoe cada família representada aqui. Salva os cônjuges não convertidos, salva os filhos, salva os pais, que famílias inteiras sejam arrebatadas juntas. Não permitas que nenhuma ovelha tua se perca, e Igreja dos últimos dias, levanta-te em santidade. Brilha como luz em meio às trevas. Seja sal na terra. Evangeliza com urgência, pois o tempo é pouco. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, esta palavra não chegou até vocês por acaso. O Espírito Santo está se movendo neste canal para preparar a igreja dos últimos dias. Se esta mensagem tocou seu coração, se você sentiu o fogo de Deus ardendo em seu espírito, não pare por aqui. Eu te convoco agora. Inscreva-se no canal Palavra Celestial dos Últimos Dias e ative o sininho para não perder nenhuma revelação que Deus está derramando para este tempo. Deixe seu like se você crê que esta palavra veio de Deus para a sua vida. Comente abaixo, testemunhando como Deus falou contigo através desta mensagem. Eu quero conhecer seu testemunho. Compartilhe esta palavra com todos que precisam ouvir.
Seja um instrumento de Deus para levar esta revelação aos quatro cantos da terra. Lembre-se, não há tempo a perder. Jesus está voltando e precisamos estar preparados. Este canal é um altar profético para os últimos dias e Deus quer usar você para expandir este ministério. Que a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Até a próxima palavra celestial. Maranata, o Senhor Jesus vem.